Oi, galera, vamos falar hoje sobre o XPID, XPID11, Fundo de Infraestrutura da XP. Para quem lembra, né, a gente gravou um vídeo complementar aqui no meio do caminho, entre o reporte do mês passado e esse, né? A gente gravou esse vídeo aqui sobre uma comunicação de alteração do rating, né? Uma expectativa de revisão para rebaixamento do rating da Oxy Energia, né? A qual representa aí 36% do patrimônio do fundo, na verdade, desse fundo aqui da XP. Então, é uma participação relevante, a gente está vendo aqui, e teve essa comunicação para rebaixamento. A gente avaliou bastante no detalhe o relatório da FIT, né? O que eram as causas do rebaixamento. E, bom, ainda bem que nesse relatório veio uma explicação, pelo menos aqui mais completa, né? Uma explicação interessante por parte da XP, que esclarece bastante aí como é que está o tema da Oxy hoje, né? Então, acho que esse vídeo é bem relevante para quem tem o fundo, para quem vem acompanhando, né? Essa atualização desse tema, né? Em especial a gente manter atenção sobre isso, tá? Então seja bem-vindo ao nosso canal Estudos em FIIs. Esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, é um vídeo de acompanhamento e estudos, né? Em linhas gerais, esse fundo aqui vem aumentando o nível de desconto dele. Coloquei os 3 últimos relatórios, setembro, outubro e novembro. Então, você passa o olho aí na cota patrimonial, você vai ver que o fundo estava negociando 90 lá em setembro. Ele acabou fechando novembro com 86,45 de preço a mercado, né? Isso representaria praticamente um desconto aí de 11%, ou seja, um P sobre VP de 0,89, um desconto bem interessante em se tratar de um FIINFRA que tem um nível de recorrência de pagamento muito bom, né? Ele está pagando aí 16,7% de dividendo. A esse preço equivaleria a estar comprando um IPCA mais 9,6 ou 4,02% acima da NTNB equivalente. Beleza? Então, ótimos números aqui, né? Bom, liquidez dele interessante, próximo a 700 mil, né? E aqui ele reforça que ele realmente, no passar do ano aqui, ele já distribuiu R$ 14,4 aos cotistas nos últimos 12 meses, um nível de distribuição bastante atrativo, né? Com relação à carteira, eu vou focar aqui em explicações, principalmente desse tema da Oxy, né? Até porque os demais ativos, né, são muito tranquilos, né? A gente tem Camptiba, tem a Onte, a Arteon Z, essa parte são operações aqui de transmissão, basicamente, então aqui é muito tranquilo, não tem nada, os ativos rodando totalmente dentro da expectativa de performance esperada, né? Realmente o tema principal desse vídeo é isso aqui, ao qual discutimos no vídeo anterior, que saiu a revisão do rating, né? E o que a gente tem aqui por parte da XP? Então a XP nos posiciona, né? Acredito que a resposta demorou um pouco, né? Poderia ter vindo talvez um fato relevante quando saiu a notícia da revisão para rebaixamento do rating, né? Mas não sei, às vezes a gente faz uma leitura da situação, mas a gestão que está acompanhando mais de perto certamente pode nos esclarecer isso até melhor na divulgação de resultados do trimestre, né? Mas basicamente o comunicado que eles fizeram agora, eu achei um comunicado bem completo, né? Possivelmente estavam esperando se materializarem alguns resultados dos últimos meses para poder ter algo mais concreto para passar, inclusive, para o mercado, para os cotistas, né? Na minha opinião, na minha visão, possivelmente foi isso, por isso que o comunicado pode ter atrasado, né? Mas enfim, aqui está a informação, né? Ficou bem claro aqui, a gente vai analisar e vai comparar com o que a gente tem da previsão do IPO lá. Então, ele fala sobre a Oxy Participações, que é aquela holding, né, que tem aquelas 4 usinas de biomassa renovável lá em Roraima, né, um ativo totalmente operacional. Capacidade instalada de 46 megawatts, né, e aqui a venda de energia, eles têm a energia toda vendida, né, tem um processo de venda que é ao valor de R$ 1.000,16 por megawatt, né. Então, cabe à Oxy produzir e entregar essa energia. Para a Oxy produzir e entregar esse montante, das 46 megawatts que está vendido, né, ela precisa rodar bem, não é verdade? Então, o que é necessário em termos de projeto? No cenário base, foi previsto que a Oxy Energia teria que rodar as plantas com uma DI, uma disponibilidade de 93%. O que quer dizer isso? A usina, as caldeiras, né, que geram vapor de alta pressão lá para rodar as turbinas, para gerar energia elétrica, tem que rodar mais que 93% do tempo. É uma DI, assim, a disponibilidade do equipamento. Então, nesse tempo, 7% que sobraria pode acontecer, está previsto falhas incidentais, né, ou falhas até, por exemplo, circunstanciais, né, que uma queda de tensão, alguma coisa que faça oscilar a rede, ou enfim, ou também as paradas programadas para manutenção, né? Logicamente tem que ser dadas as manutenções aí semestrais, anuais dos equipamentos, né?
Então, uma DI de 93% para esse tipo de planta aqui, né, é bastante plausível nesse cenário base, né, que seja atingida uma DI de 93. Logicamente, nos meses que a planta roda a full, né, é esperado que ela faça valores altos, né, faça 96, 97, 98, até 100%, né, para que ela possa fazer as paradas programadas aí de 10, 15 dias, ou enfim, quantos dias sejam necessários para manutenção, e no mês que você tem a manutenção, a DI vai cair. Na média do ano, essa DI tem que ser maior que 93, para que ele consiga entregar toda a energia que ele tem basicamente vendida, né. Além disso também, o custo da matéria-prima, ele tem que ser da ordem, no cenário base, de 1,18 toneladas de biomassa, né, eucalipto, o pinus lá, as madeiras que eles usam, né, para queima nas caldeiras, a cada 1,18 toneladas teria que gerar 1 megawatt, né, e essa é a premissa aí. Isso aí resultaria no EBITDA de 53%. Então, o que a XP nos fala nesse comunicado aqui é que realmente a DI melhorou, né? Basicamente, a DI do mês passado, outubro, fechou em 97, a DI desse mês fechou em 98, ou seja, para a gente isso é uma boa notícia, né? A gente vai ter ao final do ano aí o fechamento da DI do segundo semestre, já dá para ter uma visibilidade se bateu ou não bateu os 93 do cenário base, né? Outro ponto bastante relevante que eles colocam aqui nesse relatório, né, nesse relatório mensal, foi a parte de operação e manutenção, que foi primarizada, né, e a parte também de corte, carrego e transporte lá dos eucaliptos, dos pinos, enfim, da biomassa, né, ela foi também primarizada e que isso acarretaria em melhores custos operacionais, né, a essa plataforma, essas 4 unidades aqui. Bom, então, né, no meu entendimento, quando a gente lê o relatório aqui do rating, né, essas ações aqui, de certa forma, elas acabariam compensando um pouco essa questão aqui do aumento específico, do consumo específico de biomassa por megawatt, né? É o que foi dito também aqui no relatório da FIT, do rating, né? Agora a gente precisa acompanhar, de fato, né, se a rentabilidade vai melhorar, né? Então a gente vai saber isso, assim, com mais clareza nos relatórios trimestrais, né, e no relatório de fechamento de ano, né? Temos que seguir acompanhando de perto aqui. Bom, então voltando no comunicado, né, para a gente ler um pouco do que eu expliquei aqui. 2023 teve impactos na Oxy, que foi o impacto da rescisão do subcontratado, aquisição de estoques da planta, né, com impacto na geração de caixa do ano, né, por isso que resultou no rebaixamento do rating, né. Então a gente viu que no rebaixamento do rating, inclusive, tem mais informações, né, acaba sendo um pouco mais completo do que isso, mas ok. A parte interessante é a partir de agora, marcada em verde. A transição para a operação própria, né, que é a primarização da mão de obra, né, foi concluída pela companhia e a operação já está estabilizada novamente. As usinas apresentaram uma disponibilidade de 97 em outubro, 98 em novembro. Então, aqui, boas notícias, né? Isso deve se refletir em resultado operacional, ou seja, um maior nível de entrega de energia de megawatts no fechamento do mês, né, para ir a caminho de utilização completa da capacidade instalada. Então é isso, né? Então aqui ele fala basicamente também no que eu relatei aqui, né, sobre as operações de manutenção, de corte e carregamento, né? E aqui fala um pouco sobre a questão da dívida, né? Então essa parte também é importante, né? Eles conversaram com os credores, a Oxy Energia, né, para definir utilizar, né, uma conta reserva da segunda emissão de debêntures lá para pagar a parcela de principal e de juros de dezembro, né? Então esse pagamento foi feito agora dia 15, né? Ou seja, essa dívida aí já estaria paga, e a contrapartida deles foi realmente um reforço nas garantias de operação. Então essa conta reserva que existia lá, ela deve ser reconstituída ao longo dos próximos meses com o fluxo de caixa operacional e a materialização dos recebíveis adicionais da companhia. Então agora o que a gente tem que acompanhar? Fluxo de caixa e materialização dos recebíveis adicionais, que vai se converter em requisito rentabilidade, ao final de tudo, em receita líquida e EBITDA, né? É isso que a gente vai ver nos relatórios da XP, quando a gente tiver essas informações aqui, ou a gente pode estar consultando também no próprio site da Oxy, que tem as demonstrações financeiras, mas o fechamento, pelo que eu vi lá, é base anual, beleza? Então aqui ficou bastante claro, né? Acho que bastante transparente esse comunicado aqui. Né, com isso, a gente segue em frente, segue o acompanhamento, demais ativos aqui, sem grandes modificações também, tem as duas pequenas hidrelétricas aqui, as PCHs dele também, sem nada muito relevante nesse tema aqui, nesse ponto. Portfólio desse mês, atualizado desse mês, não teve nenhuma alteração, basicamente as participações são as mesmas, concentrações iguais, né? Transmissão continua sendo predominante, 56%, depois a Oxy, 36%, e as gerações hídricas, né? Fato relevante, né? Aqui a gente não tem maiores informações sobre esse ganho de capital, mas esse foi um fato relevante que
patrimônio líquido do fundo ele aumentou, né, nesse mês de novembro, aí, o que fez puxar também a cota patrimonial para cima, quando a gente compara com o mês anterior. Né. Aqui um pouquinho sobre as rentabilidades, né, o que o fundo vem pagando, dividend yield, 16,7%, no ano aqui, já vimos essa informação, tá? Uma coisa importante, assim, a gente já falou bastante sobre amortização de rendimentos e amortização de principal, é uma dúvida bastante recorrente nesse fundo, o gestor já esclareceu essa dúvida, no vídeo do mês passado eu coloco os cortes onde tem o esclarecimento do gestor sobre esse tema aqui, né, mas basicamente ficou muito claro para a gente que o fundo não está tendo reduções de patrimonial, né, isso quando a gente compara, por exemplo, base em novembro do ano passado, o patrimônio líquido dele, patrimônio líquido desse ano, então basicamente muito parelho, muito similar, né, cota patrimonial aqui a gente não percebe variações relevantes, né. Bom, tabela de sensibilidade aqui, está sendo negociado, já vimos, né, a tira implícita que ele está negociando, aí PCA em cima de PCA mais 9,6, então esses foram os fatos principais aqui, relativo a OXY principalmente, modificação, o tema central desse relatório foi isso, né. E agora vamos passar um pouquinho a questão de rentabilidade, né? Então, vimos no vídeo anterior que o fundo já divulgou o guidance para o próximo ano, que é um guidance aí que ele vai ficar girando, né, na faixa de 0,85 até 1,10, ou seja, entre 12% e 15% dividend yield, né? Sendo que atualmente o fundo vem entregando 16%, né? Então, vamos acompanhar como que vai ser isso na prática, né? Se vai ficar na banda inferior, vai ficar na banda média ou na superior. Sobre o resultado, aqui temos o resultado, né, de outubro, basicamente. Vamos para o resultado de novembro aqui, galera, só um pouquinho. Aqui, ó, essa DRE. Então, eu queria passar um pouquinho a DRE junto com vocês aqui. O que a gente teve mais de relevante na DRE? Esse aumento no patrimonial, você percebe que ele deu um salto em relação aos meses anteriores aqui. E quando a gente vai olhar linha a linha na DRE, a gente vê o quê? A gente vê as entradas do fundo, carrego de carteira, que seria a correção monetária das debêntures mais spread, né? 0,8 mais 2,1 de entradas, né? E a gente vê as saídas, que é o pagamento dos rendimentos e amortização do principal, né? 2,4 menos 1,4. Isso é o comum do fundo, né? Esses seriam os normais. O que teve de excepcional nesse mês foi um ganho de capital da ordem de 12,1 milhões. Foi isso que fez o patrimonial do fundo subir. Não foi declarado exatamente qual foi o ganho de patrimonial específico que gerou esse evento de aumento aqui, né? Se foi remarcação, ou enfim, se foi uma receita adicional, excepcional, que eles receberam nesse período aqui, ou se isso é fruto realmente da boa performance dos ativos, enfim, mas o fato é que o patrimonial foi para cima, né? Acho que esse é o ponto central do relatório. Relativo ao histórico de pagamentos, desde o início, um histórico muito interessante. No primeiro ano lá, 2021, pagava 12%. 2022, dividend yield de 16,6%. 2023, dividend yield de 16,7%. E agora, né, a gente já viu aqui, já temos o guidance novo para o ano que vem, vai ficar nessa faixa de 12% a 15%. Bom, para a gente fechar, acho que essa última informação aqui, né, que é aquela tabela resumo que eles colocam, né, então a gente olha todas as participações, né, o saldo aqui que eles têm em debêntures aqui, por exemplo, a Oxy Participações tem um saldo aí da ordem de 109 milhões ainda, que é a parte da XP, que representa 26% lá das operações, né, tem outros acionistas também, e aqui tem operações que a XP tem 100%, né, da dívida, né, por exemplo, a Arteon-Z, né, ele é um saldo de 78 milhões na debenture, e a XP tem 100% dela, ou seja, integralmente da XP, né. Aí tem as informações da duration, as taxas médias, né, você vê que as taxas são bastante interessantes, tanto na emissão quanto a taxa marcada ao mercado, né, o que isso perfaz esse portfólio realmente ser um portfólio que tem um nível de recorrência de pagamento maior do que os outros FIINFRAs, quando a gente compara, porque o carrego da carteira é muito bom, tanto na emissão quanto marcado ao mercado, né? Você vê que todas as operações têm um nível de carrego bastante interessante, que vai dar esse retorno implícito, né? Basicamente marcado a mercado hoje de IPCA mais 9,1, essa duration de 6,2 anos. Aqui a gente vê o comportamento da cota patrimonial, que eu falei para vocês nesse último ano aqui, sem grandes alterações na cota patrimonial, que é essa azul aqui, e a cota mercado sempre andando abaixo, né? Ou seja, esse fundo sempre andando com um certo nível de desconto, né? Apesar de ser um fundo que tem um nível de recorrência de pagamento interessante, né? Tem uma clareza interessante na comunicação também, né? Mas o mercado realmente está precificando aí desde 2021 esse fundo com um certo nível de desconto, beleza? Então, ponto de atenção continua sendo a operação da